E agora eu converso com a doutora Débora Viana e nós vamos falar sobre nódulos cervicais. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Doutora, vamos falar sobre nódulos cervicais, entender o que pode ser um nódulo cervical. Então, assim, basicamente, qualquer lesão que apareça com uma protuberância na região cervical, a gente considera uma nodulação cervical. E aí, o que é importante que o paciente venha à consulta para a gente identificar se esse nódulo é uma lesão benigna ou maligna, congênita, ou seja, nasceu com isso e está se manifestando ao longo da vida, ou ainda, por exemplo, se é uma metástase de algum tumor em alguma região do corpo. Bom, agora, a pessoa, por exemplo, percebendo o nódulo, que momento que ela tem que se preocupar? E agora precisa ao médico. Então, uma das causas mais comuns para o aparecimento de nódulos cervicais é a presença de linfonodo cervical. O linfonodo é um órgão da defesa que ele aumenta para nos defender de inflamação, infecção e de câncer. E aí, se a gente apresenta um nódulo subitamente no pescoço, o ideal é aguardar entre 15 a 30 dias para ir até o cabeça e pescoço. Porque, na maior parte das vezes, vai ser um linfonodo inflamatório ou infeccioso que vão sumir espontaneamente. Por exemplo, tive uma dor de dente, vai aparecer um linfonodo aqui e ele vai desaparecer. Ele não desaparecendo, tem que ir até o cabeça e pescoço para a gente fazer esse exame físico e alguns exames complementares, tipo tomografia, ultrassom, nasofibroscopia, para a gente identificar a causa dessa nodulação cervical. Que nem eu falei, a gente pode ter os nódulos congênitos também. Então, por exemplo, aquela criança que aparece uma bolinha aqui, e essa bolinha vem e vai várias vezes, né? E dependendo do momento, por exemplo, teve uma gripe forte ou uma amidalite piorzinha, aparece esse nódulo grandão aqui no pescoço. Então, a gente tem que ver, porque isso pode ser uma lesão congênita se manifestando. Agora, quando você fala, foi no médico, cirurgião de cabeça e pescoço, fez todos os exames, precisa tratar. Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo, que nem a gente falou, vai ser identificar do que vai se tratar com um exame físico bem feito e um exame complementar, principalmente uma tomografia. Basicamente, o tratamento é cirúrgico, né? Então, em qualquer situação? Na grande maioria das situações. Então, lesões congênitas, então, que nem eu falei da criancinha que apresentou um nódulozinho aqui, o tratamento é cirúrgico, porque é um defeito de nascença. A criancinha nasceu com essa regiãozinha aqui, que deveria ter fechado, não fechou, e aí formou um carocinho, uma nodulação cervical. Porque quando fala em cortar, em fazer cirurgia, a pessoa fala, nossa, o nódulo então virou um câncer. Não. Não é só necessariamente. quando é um câncer, mas sim nódulos. Nódulos em geral. Exatamente. Então, como eu coloquei, existem nódulos completamente benignos, por exemplo, que devem ser removidos por cirurgia. Exatamente, devem ser removidos. Por quê? Porque eles têm um potencial infeccioso muito alto. E aí, essas lesões congênitas, elas infectam e podem levar a um caso muito grave, que é um abscesso cervical. Então, é pus em todo o pescoço que pode descer para a região torácica. Então, isso precisa obrigatoriamente ser tratado antes que aconteça. Se acontece, acaba agravando mais ainda. Exatamente. Então, basicamente, o tratamento vai ser cirúrgico. E se eu tenho um linfonodo cervical que, por exemplo, não diminuiu em 30 dias, ele precisa ser retirado? Sim, ele precisa ser retirado para biópsia, né? Porque aí a gente precisa identificar o tipo de célula que entrou neste linfonodo, né? E que está causando o aumento desse linfonodo. Para aí a gente saber da onde veio o processo que está acontecendo, ou um processo infeccioso, por exemplo, uma tuberculose, uma infecção por fungo, ou um câncer metastático. Pelo que eu entendi, a pessoa pode tanto nascer quanto desenvolver. Exatamente. Então, quando a criança nasce ou o adulto se manifesta tardiamente a lesão congênita, né? Então, nós vamos ter cisto tireoglosso, cisto branquial, que são as lesões mais comuns, que vão ser tratadas de forma cirúrgica obrigatoriamente. No adulto, é menos comum da gente identificar essas lesões, porque normalmente a gente faz o diagnóstico quando a criança tem uns 8 aninhos, 10 aninhos, né? Agora, no adulto, o que vai ser mais comum? Vai ser mais comum o linfonodo, ou infeccioso, ou neoplásico, né? E alguns outros cânceres também.
Por exemplo, o câncer de tireoide pode se manifestar como um nódulo cervical. A tireoide, né, como todo mundo sabe, ela é uma borboletinha que fica nessa regiãozinha aqui, e a gente pode apresentar nódulos nela que podem ser grandes. Então, o paciente pode ter uma nodulação grande nessa região e palpável, né? E aí também é tratada, na grande maioria das vezes, de forma cirúrgica. Agora, quando a gente fala de forma cirúrgica, é necessário ainda aquelas cirurgias, vamos dizer assim, mais invasivas, ou já é possível fazer por uma robótica, por exemplo? Sim, é possível fazer por robótica, né? Sempre ou em alguns casos? Em alguns casos, na verdade. A gente tem algumas contraindicações para a cirurgia robótica, né? Então, a gente precisa avaliar o paciente, como que ele está, né, o estado físico dele, né, e os antecedentes para indicar uma robótica. Então, se o paciente teve alguma intervenção estética no pescoço, por exemplo, a lipo de papada, ela dificulta o nosso acesso robótico, né? Se o paciente fez uma radioterapia prévia, dificulta a nossa cirurgia também. Se o paciente já tem alguma cicatriz importante no pescoço, dificulta a robótica, que é o acesso remoto, que a gente esconde a cicatriz ou dentro da boca ou atrás aqui da orelha, na implantação do cabelo, né? Mas sim, é possível e a gente até estimula essa técnica, né? Porque aí a gente consegue poupar o paciente de uma cicatriz, por exemplo, que pode ser estigmatizante. Que realmente é difícil, né? Dependendo da cirurgia e de repente não tem indicação e aí ficar com o corte exposto, mexe até com a autoestima. É óbvio que a saúde vem em primeiro lugar. Bom, e a robótica, nesse caso, ela veio para até minimizar o trauma de um corte, de uma cirurgia que fica exposta, né? Exatamente. Então, a gente sempre tenta ser o menos invasivo possível. Não que a cirurgia vai ter um porte menor. Continua sendo uma cirurgia de porte médio e porte grande. Mas a gente esconde a cicatriz do paciente. E aí a gente diminui o estigma, né, de uma investigação oncológica, por exemplo. Bom, gente, é isso. Precisa de um especialista para verificar nódulos cervicais, cirurgião de cabeça e pescoço. A gente fala que é uma especialidade que as pessoas ainda têm dúvidas de quando procurar, né? Normalmente a pessoa primeiro vai num clínico geral ou vai no pronto-socorro e ali tem a indicação. Isso, na verdade, é um grande problema que a gente tem, né? Porque pelo fato dos pacientes não saberem muito da existência do cirurgião de cabeça e pescoço, demora para ele chegar até a gente e aí acaba chegando com diagnósticos tardios, em que a gente precisa ser mais agressivo no tratamento, porque os tumores estão mais avançados. Tá certo, doutora. Obrigada pela sua participação. Te espero mais vezes, muitas vezes aqui, falando de saúde e de cirurgia de cabeça e pescoço para vocês. Obrigada, viu? Um beijo pro doutor Pablo. Um beijo, muito obrigada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, tiramos dúvida quando procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Acesse o portal, acesse o programa Saúde Você lá no YouTube. Tem o Saúde Você na TV, no nosso Instagram, dudarodrigues.oficial. Você encontra todos os especialistas e sabe a hora certa de procurar um especialista. Então, aqui, informação de saúde com responsabilidade, Saúde Você na TV Caras. Te espero na próxima segunda-feira.